Olá, boa noite, tudo bem? Acredito que agora sim, né, com a Dilma fora do poder, com a Dilma sem o poder da caneta e sem aqueles ministros sinistros, sem o poder da caneta para continuar fazer as besteiras que estavam fazendo, destruindo o país, né? Então agora nós temos uma chance com o Michel Temer. Mas eu gostaria de fazer alguns reparos aí em relação a Dilma. Um discurso dela absolutamente inadequado, né? Acho que todo mundo viu, vitimista, enfim. Mas o que me chamou muito a atenção foi essa história de falar dos movimentos que vão ser agredidos pelo novo governo, que vão ser impedidos de se manifestar. Mas, bom, se continuar a fazer do jeito que fizeram durante a posse do Temer, eu não diria que devem ser impedidos, eu diria que as lideranças devem ser presas, né? Presas, devidamente processadas por todos os tipos de combinações criminais que são cabíveis a esse tipo de situação, né? O país realmente precisa entrar em ordem e eu acredito que essa turma que está no poder agora, comandada pelo vice-presidente, pelo presidente em exercício agora, Michel Temer, deva fazer isso sim. Adotar o lema da bandeira, ordem e progresso, é uma clara indicação nesse sentido. Gostei do discurso, né? Acredito que exista realmente muito boa vontade por parte dele e da equipe, mas eu não tenho como acreditar que tudo aquilo seja possível ser incrementado, ser implementado, não por falta de boa vontade, não por qualquer outra coisa, senão pela própria Constituição, né? Os partidos que ficaram do lado da Dilma, os partidos de esquerda, vão criar problemas, principalmente em reformas constitucionais, até por conta dessas porcarias, né, que foram dadas, né, tantos direitos, e que vai ficar difícil depois de tirar, né? Então, por exemplo, na Previdência, na reforma da Previdência, tem gente que tem 2, 3 previdências, tem gente que tem previdências absolutamente imprevidentes, né? Tem uma série de distorções e que vão ser classificadas como direito adquirido. E isso é complicado, isso é muito complicado porque não há conta que pague isso, né? Quer dizer, o déficit, somente no ano passado, o déficit da Previdência foi de 114 bilhões. Isso é um negócio, vai explodir, em poucos anos vai explodir. Então precisa ser feito alguma coisa imediatamente, porque senão realmente o país vai quebrar por conta disso. Eu gostaria de fazer algumas recomendações, inclusive na nota oficial do Federalista, né? Nós estamos fazendo algumas recomendações em relação ao Pacto Federativo, por exemplo, que não vai ser possível, no meu entender, de se chegar à autonomia dos estados e dos municípios da maneira como ele fez no discurso, porque é preciso fazer uma substituição constitucional, né? Nós temos 2/3 da Constituição que são impossíveis de regulamentar, então não tem o que fazer, é preciso substituir a Constituição, né? Não sei se há um clima, um ambiente para que se promova, né, uma Assembleia Nacional Constituinte, até por conta de que uma nova Assembleia Nacional Constituinte estaria sujeita a toda espécie de lobbies e interesses, como aconteceu com a Constituinte de 1988, e que criou esse Frankenstein que até hoje 2/3 não foi regulamentado e não tem como ser, porque a maior parte disso é irregulamentável, não tem como fazer, né? Então, mas se pelo menos conseguir, à margem da Constituição, fazer algumas alterações, algumas modificações,
até por conta do Pacto Federativo, de deixar um pouco mais de recursos com os municípios e com os estados, que é onde as pessoas moram, então é onde elas precisam de recursos e precisam fazer o que tem que ser feito para poder ter uma vida melhor, em todos os sentidos, né? Principalmente de infraestrutura, saúde, educação, segurança, porque isso não está em Brasília, isso está em cada cidade, em cada estado, né? Já vai ser uma grande coisa, já vai ser um avanço bastante importante. Recomendamos também a desburocratização, né? Quer dizer, o que for possível desburocratizar na vida do brasileiro. Tem muita coisa que dá para fazer sem ter que reformar a Constituição, né? As agências reguladoras, é preciso despolitizá-las completamente, despartidarizá-las. É preciso torná-las novamente técnicas, como foi o plano de origem. As agências reguladoras têm que ter esse objetivo. A Anatel, a ANAC, a ANAEL, seja lá, todas essas agências, elas têm que ter realmente um escopo técnico e arbitral, né, para que elas possam ter uma forma de arbitrar as questões surgidas entre os usuários que pagam por toda essa conta e as empresas ou setores do serviço público que forneçam determinados serviços à sociedade, né? Questões trabalhistas, flexibilizar, não dá nem para chamar de reforma trabalhista, porque tudo isso está num documento que tem quase 80 anos, e vai ser muito complicado fazer alguma coisa nesse sentido. Mas eu sei, o Michel Temer é um jurista, e isso é uma coisa muito interessante, porque vai ter uma visão melhor das coisas no sentido de se fazer o possível em termos de flexibilização das leis de trabalho. Mas vai ter que ter muita conversa com os sindicatos, porque os sindicatos não estão interessados nos trabalhadores. Desculpe dizer isso, talvez tenha algum sindicato que tenha esse real interesse, então vamos colocar sempre as famosas e raras exceções, para não generalizar, não cometer esse crime, mas infelizmente o que se vê, haja vista essas movimentações aí para preservar o governo da Dilma e preservar com isso benesses, os sindicatos levam, no contexto geral, principalmente CUT, CGT, todas essas grandes centrais sindicais aí, levam bilhões de reais por ano, quer dizer, é um absurdo o que acontece, e se ainda fossem utilizados realmente para treinar trabalhadores, treinar novos que estão entrando no mercado de trabalho, para poder colocá-los no mercado de trabalho, puta, aí seria muito show mesmo. O serviço, os sindicalistas estariam prestando um grande serviço à nação, mas só fazem política partidária, ideológica, então não tem muito que... Vai ser difícil discutir com eles, mas tem que tentar, não dá para desistir nunca, né? As contas públicas, evidentemente, são as providências imediatas que vão ser tomadas. Eu já colocou um técnico de gabarito, né, o Meirelles, para fazer isso. E acredito que com esse conjunto de reformas, ainda que poucas mexidas, já dá para restabelecer a confiança no país, a volta de investimentos, né? Restabelecer a confiança nas instituições, ou seja, o Supremo Tribunal Federal e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, precisam realmente restabelecer a confiança do jogo jurídico, né? Ou seja, do respeito à Constituição de verdade, né? E não fazer aquilo que foi feito em dezembro, alterando o entendimento dos artigos referentes ao início do processo do impeachment, e muito menos interferência do STF em outro poder, né? Quer dizer, como aconteceu com o Eduardo Cunha. E eu não estou aqui para defender Eduardo Cunha, mas ele tem 8 processos e o Renan tem 12. Então, por que não mexer com o Renan também? Então, essas questões, esses ajustes,
esses acórdãos feitos em bastidores, tem que acabar com essa coisa toda, né? As instituições têm que funcionar exatamente como estava no discurso do ora presidente Michel Temer. O problema é que as coisas ficam muito no discurso no Brasil, dão esperança para as pessoas, e muitas dessas coisas não acontecem por conta de situações impeditivas. Constituição, questões ideológicas, políticas, gente que atravanca o progresso, problemas de diálogo, enfim, que eu espero que realmente essa equipe tenha condições de dialogar melhor com a sociedade do que a equipe anterior, que tinha outros propósitos, né? A Dilma, o PT e essa turma aí tinham outros propósitos ligados ao Foro de São Paulo e tudo mais, e que não poderia realmente avançar mais, sabe? Então nós fomos salvos por enquanto, ganhamos um bom fôlego, né, para que a gente continue a organizar o país, a reorganizar o país, organizar este nosso Partido Federalista, as instituições de cunho federalista, para que a gente possa pedagogicamente levar esse processo para todo o país e criar um dia, né, quem sabe em 2018, um ambiente federalista, um ambiente em que as pessoas desejem realmente as transformações que estamos propondo. Mas tudo isso também só vai poder ser garantido se, e é mais uma recomendação que nós fazemos, houver realmente uma reforma política e uma reforma do sistema eleitoral. E a principal reforma do sistema eleitoral, acabando com coligações e tudo mais, é a questão das urnas eletrônicas. Elas têm o voto impresso em todas as urnas eletrônicas do país. Não há como auditar a eleição, e com isso não há honestidade, não há como garantir honestidade no processo eleitoral sem urnas eletrônicas, melhor, sem o voto impresso nas urnas eletrônicas, né? Então é preciso implantar isso já. Se eles estavam pensando, estavam propondo, veja só, a turma do deixa disso, né? De querer novas eleições, etc., já para outubro, e que custaria um absurdo, perto de 1 bilhão, só para tentar fazer isso rapidamente, a toque de caixa, mantendo as urnas eletrônicas. Eu tenho a impressão que as urnas eletrônicas com o voto impresso é algo muito mais barato, até porque as urnas já têm a sua própria impressora, elas imprimem o boletim de urna, né? Nós temos um projeto de lei, já oferecemos para os deputados que estão liderando a CPI das urnas, conforme nós lançamos no conclave de Brasília, né? Nós estamos apoiando o conclave de Brasília, com toda a equipe liderada pelo Dalma Cursini, e esses deputados já receberam então a nossa proposta de lei complementar, ou do decreto-lei, enfim, do instrumento jurídico que dê a possibilidade de aplicação da PEC do voto impresso do deputado Jair Bolsonaro, já devidamente aprovada, graças a Deus, no Congresso, né? Mas é preciso colocar em prática já, não só em 2018, até porque corremos o risco de essa turma conseguir alguma besteira, né? Seja de eleições diretas, ou eleições já, sabe? Ou seja, de parlamentarismo, não sei o que mais, sabe? Quer dizer, a gente ainda vive um clima de insegurança, né? Eu, particularmente, não confio nas instituições do jeito que se poderia confiar com 100%. Não dá. Eu confio em parte, evidentemente, prezo e prego, né, que pelo legalismo, sabe? Mas tá difícil, né? O que o STF já fez em um espaço de 1 ano é coisa de se assustar realmente, né? Então a gente precisa restabelecer a confiança, e a confiança se faz com instrumentos, e quando se fala em eleição tem que ter o voto impresso, uma forma de auditar essas eleições. O resto é com o povo que é soberano para fazer as suas escolhas, né? E, claro, acabar com as coligações e acabar com essa coisa de 27 partidos no Congresso,
poderá aumentar a qualquer tempo, já temos 35 partidos registrados, isso tem que acabar, né? Cláusula de acesso, entre 5% e 10% de desempenho eleitoral, para que a gente tenha lá 3, 4, 5 partidos no Congresso, quer dizer, com direito à cadeira no Congresso, representando uma parcela significativa da população. Arrisca até de a gente estar jogando contra o nosso próprio time, né, porque o Partido Federalista ainda nem está registrado e ao se registrar precisa estar no Congresso de alguma maneira, mas nós confiamos que o povo brasileiro vai entender o que é o federalismo e vai acorrer em massa assim que o partido estiver registrado, e até mesmo à medida que vai tomando conhecimento vai ajudar a registrar mais rapidamente este partido, que é o único que tem condições de instrumentalizar o povo brasileiro para poder fazer as grandes transformações que nós estamos propondo. É esse o meu recado. Vamos em frente, vamos rezar e vamos monitorar este novo governo Temer, auxiliar naquilo que for possível. Não estamos aqui para torcer para o contrário, né? Muito pelo contrário, nós queremos que dê certo. E se o Temer quiser fazer todas as reformas que ele prometeu, inclusive as federalistas, nós estamos à disposição para ajudar. Estamos aqui pelo Brasil, não é para só fundar um partido. Nós estamos aqui para fazer o Brasil acontecer. Um grande abraço, fiquem com Deus.